presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. E o véu que separava já não separa mais. A luz outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar, sim, Senhor, e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui, e o véu que separa, não separa mais, não separa mais. A luz outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar, Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Estamos aqui para te adorar, Senhor. De louvor, Dizer que tu és santo, Santo, és digno de ser louvado, de ser engrandecido, Senhor, de ser adorado, de ser exaltado, te adoramos, Senhor, pra te adorar, pra te adorar, Senhor, te amamos, Senhor, pra te adorar, Senhor. Erga sua voz ao Senhor, adore ao Senhor, na beleza da tua santidade, na beleza da tua santidade, Senhor. Exaltamos teu nome, exaltamos Jesus, adoramos teu nome. Jesus, Pode vir, maravilhoso conselheiro, pra te adorar, Pai da eternidade, pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar, Jesus,
toda a glória. Todo louvor a ti, Senhor. Render-te-ei graças, Senhor, de todo o meu coração. Na presença dos poderosos te cantarei louvores. Prostrar-me-ei para o teu santo templo e louvarei o teu nome por causa da tua misericórdia e da tua verdade. Pois magnificaste acima de tudo o teu nome e a tua palavra. No dia em que eu clamei, tu me acudiste e alentaste a força de minha alma. Render-te-ão graças, ó Senhor, todos os reis da terra, quando ouvirem as palavras da tua boca, e cantarão os caminhos do Senhor, pois grande é a glória do Senhor. O Senhor é excelso, contudo, atenta para os humildes. Os soberbos, ele os conhece de longe. Se ando em meio à tribulação, tu me refazes a vida. Estendes a mão contra a ira dos meus inimigos, a tua destra me salva. O que a mim me concerne, o Senhor levará a bom termo. A tua misericórdia, ó Senhor, dura para sempre. Não desampares as obras das tuas mãos. Com esta palavra, Salmo de Davi, Salmo de número 138, nós iniciamos este culto da ressurreição, iniciando assim este momento em que adoramos ao nosso Deus e celebramos a vida, não somente a vida do ressurreto Jesus Cristo, mas também a vida que Ele tem nos dado. Entramos pelas portas do santuário para adorar a Deus, conscientes que o Senhor requer de nós mãos limpas, coração puro, lábios puros para podermos adorar. Aleluia! Obrigado, Jesus. Nós te adoramos. Tu és o Deus que quebra todas as cadeias. Tu és o Deus que quebra todas as cadeias. Destrói muralhas e derruba as fortalezas. Destrói muralhas e derruba as fortalezas. Tu és o Deus que cura todas as doenças. Tu és o Deus que cura todas as doenças. Que purifica, justifica e santifica. Tu és tremendo, maravilhoso e conselheiro, vitorioso, leão de Judá. Tu és a fonte de água viva, bem cristalina, que me sacia e me faz cantar. Aleluia, eu sou feliz em te amar, meu Salvador. Aleluia, eu tenho paz, pois encontrei no teu amor alegria, vida eterna.
nosso libertador. Jesus. Todos os cultos que nós prestamos ao Senhor nosso Deus, a sua santidade nos é revelada pela sua palavra. E olhando pelos olhos da fé ao Senhor Jesus, o nosso Rei, nós temos a consciência de que somos pecadores, que somos falhos e carecemos sim, muito, da sua ação redimidora através do seu sangue, o sangue que nos purificou de todo o pecado. Eu quero te convidar a abrir a palavra de Deus na primeira carta de João, logo no capítulo 1, onde temos o texto para o momento de contrição deste culto que nós agora prestamos ao Senhor. Primeira carta de João, capítulo 1, nós temos a oportunidade neste momento de confessarmos ao Senhor os nossos pecados, sabendo que Ele é fiel, que Ele é justo para nos perdoar os pecados. Se, porém, andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Assim nos escreve o apóstolo João nos versos 7 a 9 do capítulo 1 da sua primeira carta. E confiados que esta palavra vem do Santo Espírito de Deus, nós vamos orar nesse momento pedindo ao Senhor que nos perdoe. Amado Deus, nosso Pai, em Tua presença nos encontramos e em Tua presença nos reconhecemos pecadores. Sabemos, ó Pai, da Tua santidade que nos é revelada na Tua santa palavra. Sabemos que o Senhor tem buscado, ó Pai, encontrar em nós verdadeiros adoradores e que isto só é possível quando nós buscamos uma vida de santidade, uma vida de retidão e auxiliados e fortalecidos pelo Teu Santo Espírito, conseguimos dizer não a nós mesmos, conseguirmos dizer não àquilo que nos agrada, mas não Te agrada. Estamos conscientes, ó Deus, que na nossa luta diária, muitas vezes temos caído, muitas vezes temos errado, quer seja, ó Pai, através das nossas palavras, através das nossas ações, através, ó Pai, dos nossos próprios sentimentos e daquilo que pensamos também. Mas Te glorificamos, ó Deus, porque o Senhor nos salvou por completo. Não somente a nossa alma Te pertence, mas todo o nosso corpo também. E por isso Te agradecemos, porque o Senhor nos incomoda com o Teu toque de amor. Com o amor eterno, o Senhor nos chama a este arrependimento, da mesma forma como nos converteu a Ti. É por isso, ó Deus, que confessamos a Ti as nossas falhas, mas também Te agradecemos pela certeza do perdão. Louvamos e glorificamos o Teu santo nome, e assim, ó Deus, nós fazemos isto em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Neste domingo, celebramos a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Todo domingo é o dia do Senhor, e na verdade todos os dias assim o são também. Mas nós temos a alegria de, nesta Páscoa, podermos declarar para todo mundo que o nosso Deus é um Deus vivo, que venceu a morte e que vive para sempre. A palavra do Senhor nos ensina que se Cristo não tivesse ressuscitado, a nossa fé seria vã. Mas graças ao Pai, graças a Ele que ressuscitou o seu Filho dentre os mortos, para que a palavra fosse cumprida, hoje nós temos fé no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, através da obra do Espírito Santo de Deus. E nós cremos que este Cristo ressurreto quer se revelar a nós nesta noite. E o texto que nós vamos estudar está no Evangelho de Lucas, capítulo número 24, de 13 a 35.
Eu te convido a abrir a palavra de Deus neste texto, neste momento. Se você estiver no seu lar com a sua família, peça para que todos interrompam toda e qualquer atividade, se assim for possível, se não for algo essencial que envolva aí a saúde de alguma pessoa, para que possam acompanhar e aprender de Jesus através desta palavra. Lucas capítulo 24, de 13 a 35. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 60 estádios, e iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa e de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: és o único, porventura, que tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências destes últimos dias? Ele lhes perguntou: quais? E explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e as autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. Mas depois de tudo isso, já é este o 3º dia desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo, e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não ouviram. Então lhes disse Jesus: ó nécios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante. Mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E acontecendo que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou-o, e tendo-o partido, lhes deu. Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração, quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e outros com eles, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os 2 contaram o que lhes acontecera no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Oremos. Senhor, clamamos pelo teu Santo Espírito, para que nos ilumine a mente e o coração, para que possamos entender o teu querer através desta palavra. Clamamos que este mesmo Santo Espírito quebrante o coração daqueles que ainda não são convertidos, mostrando, Senhor, a tua benignidade, a tua longanimidade, o teu amor, para que eles sejam convertidos, ó Pai, pelo toque do Santo Espírito. Clamamos ao Senhor que todo o nosso eu caia por terra e que o Senhor nos use como instrumentos seus para a glória do teu santo nome. Pedimos isso nos méritos do teu Filho Jesus. Amém. Este texto que narra
a caminhada de 2 discípulos até a cidade de Emaús, ali naquele caminho para a cidade, ele acontece logo depois que o Senhor Jesus Cristo, ele ressuscita dentre os mortos. A palavra do Senhor nos ensina que Jesus Cristo veio a este mundo para cumprir tudo aquilo que os profetas do Antigo Testamento e até mesmo o profeta João Batista do Novo Testamento já haviam declarado e, sendo assim, boca de Deus, profetizado sobre o Messias. Jesus Cristo, ele não é somente um homem histórico. Jesus Cristo é Deus, é o Verbo encarnado que escolheu habitar entre nós, que veio para os seus e os seus não o receberam. Jesus Cristo é o Deus Todo-Poderoso que estava presente na criação, que estava presente quando Adão e Eva cometeram o seu primeiro pecado, que manchou toda a humanidade e que fez com que nós estivéssemos hoje necessitados de recebermos a graça de Deus através do sangue que foi derramado no Calvário. Aqui nós encontramos alguns dos discípulos que estiveram em Jerusalém e que acompanharam os últimos dias de Jesus, os últimos acontecimentos, os julgamentos ilícitos, tanto da parte dos religiosos como das autoridades políticas e governamentais do Império Romano que tomavam conta e governavam sobre aquela área. Mas o que nos importa neste texto no dia de hoje é realmente alguns pontos simples, mas com um profundo ensinamento para as nossas vidas. Eu gostaria que você estivesse em mente que Jesus é aquele que nos procura. Se você esquecer de toda esta mensagem, dos cânticos que foram entoados ao Senhor neste culto, do momento em que pedimos perdão a Ele, mas se você se lembrar através desta palavra que é Jesus quem nos procura, teremos a certeza de que estamos caminhando lado a lado com a palavra de Deus. O Evangelho de João nos revela que não foi eu, não fui eu, não foi você, nenhum de nós quem escolheu a Jesus, mas foi Jesus quem nos escolheu. E isso nos enche de esperança e nos traz tranquilidade, porque muitas vezes olhamos para a nossa família, olhamos para os nossos amigos, sentimos o nosso coração apertado, porque até hoje não receberam Jesus Cristo como Senhor e Salvador das suas vidas. Mas a palavra nos ensina que podemos descansar nele, descansar porque é Cristo quem vem ao nosso encontro. Quando Adão e Eva pecaram e tentaram se esconder de Deus, foi Deus quem os procurou para retomar aquele relacionamento, é claro que agora de uma forma diferente. Oi? Vamos assim mesmo, Tiago, a gente grava e depois a gente vê se dá. Se não der, se não der, eu gravo depois em casa, mas pelo menos para terminar aí. Não precisa mexer não, para não dar muita diferença. Pode ir? Então marca o tempo aí para você saber onde cortar. Conscientes então que o Senhor, com o seu amor eterno e com a sua benignidade, nos atrai para Ele, vamos observar alguns detalhes deste texto. Diz a palavra do Senhor que aqueles 2 homens, um chamado Cleopas, andava e caminhava com o coração entristecido, e ali eles discutiam e debatiam sobre as profecias, sobre a esperança que para eles estava frustrada, porque Jesus tinha morrido. E eles ali são procurados por Jesus. É Jesus quem no versículo 17 faz a pergunta: que é isso que vos preocupa? E de que ides tratando à medida que caminhais? Da mesma forma como no passado Jesus conhecia o sentimento das pessoas, ainda hoje Ele o faz. E é bem possível que nesta noite algo te preocupe o coração. Embora tenha havido talvez aí um encontro familiar,
um almoço maravilhoso, o cântico de hinos tradicionais, a celebração com a família neste dia festivo, ainda assim é muito provável que o teu coração esteja entristecido por algum motivo, alguma coisa esteja te preocupando. Eu queria te dizer, baseado nesta palavra, que o Senhor conhece o teu sentimento, e que da mesma forma como Ele foi no caminho de Emaús procurar aqueles dois que estavam tristes pela sua morte, Jesus no dia de hoje também vem ao nosso encontro para nos procurar e nos pergunta o que é que nos preocupa, por que é que estamos entristecidos. Aqueles homens falaram: olha, não é possível, você estava em Jerusalém também, e você é o único que ignora tudo o que aconteceu, que Jesus, o Nazareno, varão profeta, poderoso em obras, poderoso em palavras, diante de Deus e de todo o povo. Você não sabe que os principais dos sacerdotes, você não sabe que as nossas autoridades o entregaram para ser crucificado e que ele foi morto. Jesus então, ele ouve atentamente aqueles homens abrirem o seu coração e falar que estava doendo, que a esperança não tinha se concretizado em algo pleno, algo verdadeiro, algo que pudesse ser visualizado com os olhos ou sentido de maneira espiritual. É verdade, diziam eles, olha, algumas mulheres foram lá no túmulo onde Jesus estava, e elas nos surpreenderam porque falaram que o túmulo estava vazio, não encontraram o corpo de Jesus, mas encontraram dois varões, uma visão de anjos, e estes disseram que ele vive. E eles ainda vão completar da mesma forma. Outros discípulos foram lá e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres. As mulheres não estavam mentindo, mas ninguém encontrou Jesus. Então Jesus, sem se revelar, ele diz: ó nécios, tardos de coração, para crer tudo que os profetas disseram. E esta palavra eu também gostaria de compartilhar contigo. Será que você tem sido uma pessoa nécia, uma pessoa sem um bom senso, uma pessoa que, embora conheça a história de Jesus desde que você era criança, que cresceu na casa de Deus a sua adolescência, que na juventude chegou a liderar um grupo na casa do Senhor? Será que até hoje você tem sido nécio em algum ponto, e que você não crê que as promessas do Senhor, elas serão cumpridas de acordo com todas as suas profecias? Muitos são aqueles que corriam a corrida da fé ao nosso lado, muitos são aqueles que celebravam a Páscoa todo ano com alegria, que cantavam aleluia, Cristo é vivo, aleluia, que cantavam ele venceu a morte, ele ressuscitou, ele vive, 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 e ficaram para trás, abandonaram a comunhão dos santos. Jesus vem dizer: por que vocês têm sido nécios? Por que vocês têm sido tardios em crer tudo aquilo que os profetas disseram? E a pergunta do versículo 26 é: porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E Jesus, ele vai dar uma aula de Bíblia, não é? Uma aula da Torá, da lei e dos profetas, dos salmos e dos provérbios, dos cânticos. O Senhor vai dizer, começando por Moisés, discorrendo depois por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Você consegue perceber por que Lucas faz questão de falar da distância de Jerusalém para Emaús? Era distância suficiente para que Jesus resumisse tudo aquilo que os profetas disseram sobre a vida dele. E depois que Jesus já tinha pregado a palavra expositivamente, ele faz questão de fingir que vai passar adiante, quando se aproximavam de uma aldeia. Bom,
Mas aqueles discípulos constrangeram Jesus, e a pergunta que vem ao nosso coração é: por que é que eles queriam ficar mais tempo com Jesus? Irmãos, nós que buscamos a presença de Deus, quando a palavra do Senhor nos é pregada, nos é revelada, a gente quer mais. A gente quer conhecer esse Deus maravilhoso, este Deus único e verdadeiro, que era, que é e que há de vir, não para que a gente debata, não para que a gente discuta, não para que a gente defenda, porque Ele não precisa de nada disso, mas para que a gente seja alimentado, para que o nosso corpo seja vivificado, para que a nossa fé seja restaurada, para que a nossa esperança seja renovada. E este era o sentimento daqueles dois discípulos. Jesus fez menção de passar adiante, e eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, já é tarde, o dia já declina. E então Jesus entrou para ficar com eles. Esta frase do versículo número 29 é a frase chave para a mensagem desta noite. Eu queria te dizer que o Senhor Jesus Cristo, Ele quer entrar e quer ficar contigo, Ele quer ter mais comunhão contigo, Ele quer se revelar mais ainda a você, independente do tempo de idade que você tenha, talvez 40, 50 anos já de batizado, ou de profissão de fé, quem sabe já jubilado no ministério da palavra, o Senhor ainda quer entrar e ficar contigo, e ainda quer se revelar. Nós vemos aqui na continuação do texto como é que isto aconteceu. Jesus então estava ali assentado à mesa com eles, e Ele toma a iniciativa. Você se lembra de uma das primeiras frases que foram ditas aqui nesta mensagem? Jesus é quem toma a iniciativa, é Jesus quem vem ao nosso encontro, é Jesus que decide entrar e ter comunhão conosco, é Jesus quem toma o pão e ali vai mostrar quem Ele é. Quando estavam à mesa, diz o versículo 30, Ele tomou o pão, Ele abençoou o pão, Ele partiu o pão e Ele entregou o pão. Diz o versículo 31 que algo maravilhoso aconteceu, e não há como ler este texto e não nos lembrarmos do dia da nossa conversão. Então se eles abriram os olhos e o reconheceram, mas Ele desapareceu da presença deles. Jesus, Ele se revela, os nossos olhos são abertos pelo dom da fé que Ele nos dá, nós o reconhecemos como Cristo, e este processo ele é diferente na vida de cada um. Não adianta ter pressa, não adianta fazermos comparações, não adianta pressionarmos, não adianta julgarmos, não adianta a gente dizer: olha, já passou do tempo deste meu filho, desta minha filha professar a sua fé, buscar a preparação para o batismo, ser independente na sua busca do Senhor. Quem nos diz isso é Jesus. Quando Ele nos procura, quando Ele faz questão de habitar conosco, quando Ele faz questão de nos alimentar com Ele mesmo, com a sua própria presença, porque Ele é o pão da vida, e é Jesus quem se revela e nos converte a Ele. É por isso que no versículo 32 eles vão dizer: porventura não nos ardia o coração, porventura não nos ardia o coração, quando Ele pelo caminho nos falava e quando nos expunha as Escrituras. Percebam, irmãos, que a fé vem pelo ouvir e pelo ouvir a palavra de Deus. Jesus poderia ter se revelado de toda e qualquer forma, Ele é poderoso para isso, sempre o foi e sempre será, mas Ele fez questão de que a sua revelação fosse feita através das próprias Escrituras e de tudo o que os profetas desde Moisés falavam sobre Ele. E é desta forma que estes homens aqui, estes discípulos a caminho de Emaús, conseguem perceber
realmente o nosso coração, ele estava ali ardendo. Por quê? Porque ele nos falava expondo as Escrituras. Na mesma hora eles se levantaram, foram para Jerusalém, encontraram os 11 discípulos reunidos, outras pessoas com ele, e então diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. E então estes dois disseram tudo o que acontecera no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Hoje, nesta noite, durante a pregação desta palavra, Jesus está contigo, partindo o pão da vida, que é Ele mesmo. Hoje o Senhor está se revelando, se entregando, para que você seja um escolhido do Senhor, para que você se reconheça dependente do Senhor. E se tem algo que é maravilhoso nesta vida, é poder dizer que, independente dos títulos acadêmicos que possuímos, independente do emprego que o Senhor tem nos dado, independente dos recursos financeiros que nos vêm à mão, independente da família maravilhosa e da saúde que Ele nos tem preservado, nós somos dependentes do Senhor. É por causa dele que estamos vivos até hoje, é para ele que vivemos todos os nossos dias até agora, e deverá ser assim até o dia da sua volta, ou no dia em que ele nos chamar para a sua presença. É o pão da vida que nos alimenta, porque ele desce do céu, vindo da parte de Deus. Uma pessoa que não tem fé, ela não conseguirá ter esta fé, porque o outro diz que ela precisa de fé. Mas ela chegará a ter a fé, porque Jesus se revelará a ela. Eu espero que nesse momento seja o que acontece com você. Você olha daí e vê o pastor Flávio, mas na verdade eu queria que você fechasse os seus olhos e entendesse: eu sou apenas um instrumento. É o Senhor Jesus, quem nesta noite de domingo da ressurreição, de celebração da Páscoa, se revela a ti, porque Ele se entregou por todo aquele que nele crê. Diz o profeta Isaías que as nossas transgressões, as nossas iniquidades, tudo aquilo que cometemos de mal, estava sobre Ele, mas pelas suas chagas nós fomos sarados. Diz a palavra de Deus ainda que ao Senhor Deus agradou moê-lo, fazendo-o enfermar, isto com o seu próprio Filho Jesus. Eu tenho certeza que você nunca imaginaria, nem pensaria e até mesmo nunca concordaria que um pai fizesse o seu filho enfermar, fizesse o seu filho sofrer. Mas Deus o Pai o fez assim, porque Ele queria conquistar ainda outros filhos, dos quais, pela fé, eu creio que você é um deles. Feche os seus olhos. Vamos orar juntos, encerrando este momento de reflexão, agradecendo pelo sangue do Cordeiro que tira o pecado do mundo e que nos salva definitivamente. Ainda na tua santa presença, ó Deus, os nossos corações também ardem, porque esta palavra é viva, porque o teu Santo Espírito, ele toca em nós, nos mostrando onde estamos errando, e porque o teu Santo Espírito nos traz a um momento de reflexão, de necessidade, de uma comunhão íntima contigo, de uma vida plena na tua presença. Agradecemos ao Senhor, porque embora a sociedade tente dar outro significado para esta festa, nós entendemos que outro significado não há, exceto que Jesus Cristo se entregou por nós, sendo nós ainda pecadores, e que ao terceiro dia ressuscitou, e este é o motivo da nossa fé não ser vã. Nós te agradecemos, porque temos reconhecido e temos sido ensinados por esta palavra, e assim alimentados, que o Senhor nos guarda, o Senhor cuida de nós, até aquele glorioso dia, onde cearemos de novo contigo, onde o Senhor voltará a ter a alegria de tomar do cálice na presença de todos os teus filhos. Em nome de Jesus, ó Pai, nós te agradecemos, porque mesmo sem sermos merecedores de nada,
O Senhor tem nos dado mais do que tudo. O Senhor tem nos dado a tua presença eterna em nossas vidas através do teu Santo Espírito. E o Senhor tem nos dado a salvação em ti, para podermos gozar da tua presença numa vida abundante na terra e numa vida eterna no céu. Neste momento em especial, queremos te clamar por aqueles, ó Pai, que estão sofrendo, por aqueles que estão em dúvida, por aqueles que estão sem esperança, por aqueles que sentem a dor da perda de um ente querido, ou até mesmo a dor na alma pela falta de sentido na vida. Tu és poderoso para restaurar-lhes, ó Pai, a alegria da salvação naqueles que já são teus, e para converter o coração de pedra num coração de carne. Tu és poderoso para, da forma como nós fomos salvos, salvar também os outros escolhidos teus, porque nós cremos que o teu rebanho é muito grande nesta terra. O Senhor tem declarado que a seara é grande, que são poucos os trabalhadores. O Senhor tem nos ensinado a rogar para que o Pai nos mande mais trabalhadores, e nós rogamos a Ti, ó Pai, manda-nos, ó Pai, mais trabalhadores, homens e mulheres, salvos por Ti, convictos da salvação em Cristo, plenos, ó Pai, da sabedoria, que aquilo que o Senhor nos dá nunca nos é retirado. Em especial, Pai, queremos que o Senhor conforte, e assim te pedimos, console também o coração, ó Pai, daqueles que estão sofrendo. Ó Pai, aqueles 2 discípulos que nós vimos no texto estavam sofrendo, mas nos dias de hoje também há muitas pessoas sofrendo por motivos diversos. Tu és poderoso, e assim nós cremos, e assim nós te agradecemos, para fazer infinitamente mais do que aquilo que nós pedimos ou pensamos. Que seja assim para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Que a maravilhosa graça do Senhor Jesus Cristo, o ressurreto, que o amor de Deus o Pai, Criador dos céus e da terra, que as doces consolações e a comunhão do Santo Espírito de Deus repousem sobre a vida de cada irmão e cada irmã, do menor até o maior. Repousem sobre a vida dos enfermos, trazendo a cura, sobre os desanimados, trazendo a alegria da salvação. Repousem sobre Bom Sucesso, o Rio de Janeiro, o Brasil e o mundo, trazendo a paz que tanto necessitamos. E sobre todo o povo de Deus, espalhado pela face da terra, hoje e para sempre. Amém. Inspiração a prosseguir, e mesmo quando tudo não vai bem, eu sei que tu tens o melhor pra mim. Há um segredo no nosso coração, ó, dá-me forças pra continuar. Firme, meu Deus, está o meu coração, as promessas do Senhor, eu continuo olhando, e assim eu sei que eu posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração, pois os que choram aos pés da cruz clamam em nome de Jesus. Alcançará de ti, Senhor, misericórdia.
eu continuo olhando para ti. E assim eu sei que eu posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração. Pois os que choram aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. Deus está meu, firme nas promessas. E assim eu sei que eu posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração. Pois os que choram aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor,